Boa noite, futuros estudantes Unicel, Unipolos. Sejam todos muito bem-vindos. Esperamos que todos tenham aproveitado bem. Estamos chegando na reta final, que o aproveitamento de vocês tenha sido positivo, que tudo tenha ocorrido bem até aqui, para que tudo ocorra maravilhosamente bem nesse próximo domingo, né, galera? E aí, já estão com friozinho na barriga? Ou já estão tranquilos porque se sentem preparados? Antes de iniciar esta aula, eu gostaria de me apresentar, apesar de que eu tenho certeza que vocês já me conhecem. Eu sou a coordenadora Degmar, coordenadora da Unicel Parque do Carmo, e eu estou aqui mediando a aula com toda a equipe Unipolos. Os polos envolvidos nesta ação estão aqui na entrada do nosso vídeo. Todos esses polos pertencem aqui à região da Zona Leste, né? Eu estou falando da DRE de Itaquera, mas tem outras DREs envolvidas aqui nesta ação. Essa é uma ação voluntária, todos estão cientes, inclusive a professora que está ministrando, que vai ministrar a aula de hoje está ciente que esta é uma ação voluntária. Pessoal, é muito importante que vocês estejam atentos a algumas questões para que a gente continue aí desenvolvendo um bom trabalho e um bom aproveitamento. O que nós temos aqui? Olha, esta aula vai ser a nossa aula de encerramento, então é muito importante que todos participem. Essa aula é uma aula mega especial. Então, a gente tem percebido que o número de alunos vem caindo no decorrer das aulas, né? Cada aula que a gente entra, menos alunos participantes. Mas vocês aí que têm os amigos que sabem que vão participar desse processo, né, do vestibular, eu queria que vocês voltassem a essas pessoas e divulgassem para essas pessoas essa próxima aula. Por quê, gente? Por que essa aula é tão importante? Porque essa é uma aula que vai ajudar vocês a se acalmarem na prova. Vocês vão receber orientações como é que deve ser o procedimento para fazer uma prova com tranquilidade, com segurança. Então, nós vamos ter aqui um profissional na área, um mentor em desenvolvimento humano. Então, a gente preparou essa aula com muito carinho para vocês. Então, mesmo que vocês que estão aqui na aula já estão sabendo, já está lá na nossa divulgação, para essa aula em específico, vocês precisam se inscrever. Então, tem lá o link disponível lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, cliquem, se inscrevam e não sejam egoístas neste momento. Peça para todos os colegas que vocês conhecem, encaminhe esse link para que todos façam a inscrição, para que a gente tenha aqui uma aula bem proveitosa. E a gente quer fotografar todo mundo, né, gente? Essa foto vai ficar aqui para os nossos arquivos e são extremamente importantes. Então, quanto mais alunos tiver, a foto vai ficar mais bonita. E a gente quer todo mundo preparado, a gente trabalhou para isso, a gente vem trabalhando para isso, para que todos estejam preparados para o dia 28, fazer uma prova com muita tranquilidade. Porque estudar, vocês estudaram, né? Além das nossas 25 aulas disponíveis no nosso canal no YouTube, tem outras aulas que vocês tiveram acesso e tenho certeza que vocês aproveitaram da melhor maneira possível, né? Então, está todo mundo pronto, todo mundo avisado. Não esqueçam de divulgar o máximo de pessoas que vocês sabem que estão aqui nesse processo, se preparando para o vestibular Univesp 2023. Nós já sabemos que a publicação do local da prova já foi divulgada. Nós estamos percebendo, enquanto coordenadores de polos, que alguns alunos foram para alguns locais que não estavam esperando. Às vezes você vai para alguma escola longe da sua casa, né? Você precisa ver o endereço direitinho, se preparar direitinho para não serem pegos de surpresa. Então, assim, se você tiver alguma dúvida com relação ao seu local de prova, vocês precisam entrar no site da VUNESP, que é onde vocês fizeram a inscrição para o vestibular,
e verificar o local exato da prova. Se depois que vocês verificarem o local exato e surgir alguma dúvida, entre em contato com um dos polos, com um dos coordenadores ou secretários acadêmicos e resolvam a dúvida de vocês agora. Nós estamos no dia 23, faltam 5 dias para o dia da prova, na verdade 4 dias, né? Então, vocês precisam aí estar preparados. Então, não deixe para o último minuto, não deixem de verificar, é uma informação extremamente importante, né? Então, aí no dia 28/5, agora, ó, a data que a gente tem que estar na cabeça é essa aqui, ó. 28/5 vai ser a aplicação da prova objetiva. Olha a hora que vocês têm que estar lá, ó, 13 horas. Então, tem que calcular o tempo de percurso, cheguem com 1 hora de antecedência, levem um lanchinho leve, né, gente? Água, estejam preparados para qualquer eventualidade. Não cheguem no último segundo, isso atrapalha, né? Na hora da prova, a gente chega muito eufórico e aí não consegue se acalmar. É muito importante essa preparação aí. Outra coisa bacana é que a professora que vai dar a aula de hoje já disponibilizou o material que ela vai usar e já está disponível no nosso Drive. Então, vocês podem acessar, e assim, vocês não precisam se preocupar, aí façam as anotações que vocês julgam necessárias, mas não precisa printar, fotografar, que já está disponível o material para vocês, tá bom? Então, nós vamos aí iniciar a nossa aula maravilhosa, e eu queria que vocês soubessem, porque vocês já sabem que todas as aulas são gravadas, essa aula já está sendo gravada, e assim que possível estará disponível para vocês no nosso canal do YouTube. Como é que eu fico sabendo quando a aula está lá? Quem já se inscreveu vai receber a notificação. Quem não se inscreveu, corre lá, ainda precisa se inscrever, e aí vocês recebem a divulgação de imediato. Além dessas questões, é importante que vocês acompanhem qualquer mudança no que a gente vem informando no nosso grupo de divulgação no WhatsApp. Esse grupo foi criado exclusivamente para esse fim, para vocês estarem aqui acompanhando qualquer alteração que a gente for informando durante as aulas. Também é importante que vocês saibam que nós estamos, hoje a gente está com um número reduzido de coordenadores aqui, nos auxiliando, então possa ser que a gente demore um pouquinho aí para responder, mas a participação de vocês é extremamente importante. Se houver dúvidas, escrevam lá no chat aqui da aula, que nós vamos respondendo, e o que for para a professora, a gente vai direcionar para a professora. Fiquem tranquilos que a gente vai passando a cada pergunta de vocês, tá? O que a gente julgar importante falar durante a aula, a gente vai pedir licença para a professora e vai passando para ela. As demais a gente deixa para o final, ok? Outra questão aqui importante é dizer que a professora de hoje também é uma professora voluntária, que já deu uma aula para vocês já a conhecem, né? É a professora Maricelma Rodrigues Desidério. Queria dizer que você já é muito bem-vinda, você já é uma querida por nós e pelos alunos. E eu queria descrever aqui um pouquinho, olha, gente, o currículo da professora é bastante extenso, mas eu dei uma resumida aqui, mas eu quero que vocês conheçam aí a profissional que está aqui trabalhando com vocês. A professora Maricelma, ela possui pós-graduação em psicomotricidade e desenvolvimento desenvolvimento humano. Ela também possui graduação em língua portuguesa e literatura, psicopedagogia institucional e educação especial. Ela é graduada em pedagogia e letras com bolsa integral no ProUni. É integrante do grupo de estudos Fórum para o Desenvolvimento na Zona Leste, a partir da participação do curso de Escola que Protege, Direitos Humanos e Prevenção de Violência contra Crianças e Adolescentes pela Unifesp, e Interação Comunitária e Prevenção de Violência contra Crianças e Adolescentes. É professora efetiva de língua portuguesa, atualmente designada como professora de educação especial na Prefeitura de São Paulo.
também é professora efetiva de língua portuguesa e literatura no estado de São Paulo. Possui formações complementares em alfabetização e letramento, pedagogia do afeto, cultura afro-brasileira, educação inclusiva, processo de contação de histórias, o lugar do negro na história e na sociologia brasileiras, uma abordagem crítica dos clássicos, intervenções psicopedagógicas na escola, avaliação da aprendizagem, educação em ambiente exclusivo, mídias e linguagens. E a professora não para não, gente, ela vive se atualizando e dentre as suas atualizações, se atualizou em direito humano e objetos de desenvolvimento do milênio, práticas de literatura escrita na contemporaneidade, interação comunitária, direitos humanos e prevenção de violência contra crianças e adolescentes. É uma profissional exemplar, uma profissional voltada para a educação e a causa dos direitos humanos, a diversidade social, linguística e cultural. Professora Maricelma, desde já, eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe Unipolos, e em nome de todos os alunos presentes, e em nome de todos os alunos que vão aproveitar a sua aula, depois dessa aula gravada e disponibilizada. Nós agradecemos pelo seu voluntariado e por nos doar aí um pouco do seu conhecimento e do seu tempo. A palavra é sua, esteja à vontade, seja muito bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez aqui, juntos, reunidos, por uma boa educação, que assim seja. Muito obrigada. Daremos início, então, à nossa aula, recapitulando o que nós já vimos nas aulas anteriores. Por gentileza, pode compartilhar a apresentação? Sim, já estamos aqui preparando. Eu não trocou, só um minutinho, eu estava trocando aqui a apresentação e voltou a anterior. Só um segundinho, que a gente já coloca. Tudo ok, Maricelma? Está aparecendo aí para você? Sim, os tudo alunos, ok. Tudo ok, pessoal? Vai sinalizando aí para a gente. Vamos ver se aqui eu tenho apoio. Vou colocar aí, tem bastante gente para ajudar. E aí vocês vão se sentir bastante acolhidos aí com os coordenadores da Unipolos dando todo o apoio para vocês. Pode continuar, Maricelma. Aqui eu vou desligar minha câmera, meu microfone, mas eu estou à sua disposição, tá bom? Obrigada. Então vamos lá, pessoas lindas. Agora aula de literatura, parte 2, literatura brasileira. Nós já vimos os períodos anteriores, tenho aqui elencado já para facilitar a minha organização. Nós trabalhamos com o quinhentismo, o barroco, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. São muitos períodos para uma única data, então nós dividimos em literatura brasileira 1 e literatura brasileira 2, certo? Nós vamos dar continuidade nessa passagem de tempo, por períodos, então, a partir do simbolismo. Mas antes de tudo, relembrando a base dos nossos estudos. Mais do que aprender a literatura de uma única vez, que é quase impossível, são muitas leituras, nesse momento, o importante é ter calma, entender como eu estudo literatura e como eu resolvo as questões de prova. Então, nesse momento, é a base. Primeiro, o que é literatura? Entendam que literatura é arte. Os textos literários não são textos que pegam recortes da realidade, e sim, eles transcrevem essa realidade, reproduzem, criam, recriam esses recortes, essas histórias, essas poesias, esses contos, essas crônicas, mitos e lendas, e tudo isso que compõe essa atmosfera literária é a arte. Então, literatura é a arte com palavras. Palavras escritas, palavras faladas e até desenhadas, que é o que a gente vai ver aí mais à frente no modernismo. Mas isso é literatura. Literatura é arte.
Até por isso, nas provas, muitas vezes nós temos aí gêneros textuais diferentes em meio à literatura. Então, é importante estarmos atentos a esses pontos. E como eu analiso? Pontos chaves. Contexto. É fundamental ter uma base de contexto histórico. Qual século? Qual ano? O que acontecia no mundo nessa época? O que acontecia no Brasil nessa época? Quando eu falo em contexto, qual o local? Contexto geográfico. Qual a época? O contexto histórico, cronológico mesmo. A sociedade, como essa sociedade se organizava, todo o contexto acaba por influenciar diretamente na literatura. As características que são fundamentais, tá? Realismo, romantismo, naturalismo, parnasianismo, modernismo, cada uma tem suas características muito específicas e, por vezes, ou elas têm uma continuidade ou elas se contrariam. Isso é importante entender e estabelecer as características de cada uma delas. Autores, principalmente autores chaves, e as principais obras. Não dá para saber tudo de um dia para o outro, são muitos anos, muitas leituras, mas dá para ter uma boa base para fazer a prova. E assim vocês já ficam mais tranquilos. Tudo bem? Vamos lá. Períodos literários vistos, como já dito, quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo e parnasianismo. Começaremos agora, nesse momento, os estudos do simbolismo, que é o período que vem na sequência. O que a gente tem que entender nesse momento? Tanto o realismo, como o naturalismo, como o parnasianismo, eram focados na realidade, na descrição da sociedade, críticas sociais, retratos da burguesia, da vida no campo. Em fases diferentes, a gente tem aí o retrato da vida urbana, que já se estabelecia, lembrando que no realismo a gente tem toda essa questão da escravatura no Brasil e da libertação dos escravos. Então, a gente tem aí dessas pessoas escravizadas, perdão, não nascemos escravos, fomos escravizados, é importante falar a palavra correta. Essas pessoas escravizadas foram libertas, porém, nós sabemos que a realidade era muito difícil. Então, o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, eles vieram com todas essas questões relacionadas à realidade, à tristeza, à fome, à miséria, ao racismo, ao preconceito, ao determinismo, a todas essas teorias científicas da época que acabaram por criar no Brasil toda essa noção equivocada de povo. O romantismo defendia um povo feliz, um povo heróico, um povo amigo. Agora, o realismo trazia a realidade. Contudo, uma realidade dura, triste muitas vezes de ser observada. E o simbolismo, ele veio pós esses períodos. Nós temos realismo, naturalismo e parnasianismo realistas. Sim, nasce então o simbolismo, ainda aqui no século XIX, em torno de 1857, embasado em teorias que se difundiam na França. E essa poesia, a poesia simbolista principalmente, mais do que a prosa, ela vem o quê? Quebrando essa esfera realista e trazendo novamente um ar romântico, podemos dizer assim, com figuras de linguagem, como a sinestesia, a melodia, o paradoxo, a valorização da forma, de elementos místicos, transcendentais, a musicalidade, a leveza, os sons. Então, o simbolismo, ele vem com símbolos da vida, símbolos da morte, com novas representações que fogem da realidade abordada nos períodos anteriores. Então, toda essa questão simbólica, a gente tem, então, a partir desse período, e que podemos observar nas obras. Temos aqui alguns autores, como Cruz de Souza ou Afonso de Guimarães, que a gente pode citar como referência em obras inaugurais.
Foi um período literário que não se estendeu, porque nós tínhamos aí toda a força realista ainda nesse cunho, porém nos deixou riquezas de obras maravilhosas, como a que nós vamos ler agora, tá? Deixa eu voltar aqui com vocês para a gente fazer uma leitura. Eu sempre falo para os meus alunos que a melhor forma de se aprender literatura é pela própria literatura. Então, como eu explico o simbolismo? Com uma obra simbolista. E como é que isso vem na prova? Um trecho ou uma descrição e as alternativas. É importante acalmar o coração e entender. A prova já vem com as respostas. É você que tem que achar, sim? Então, quando eu penso numa prova que já vem com as alternativas, eu preciso da leitura e da interpretação do texto de referência para encontrar a alternativa correta. Daí a importância de se ter o conhecimento básico e fazer a interpretação no momento, certo? Então, vamos aqui dando continuidade à nossa aula de língua portuguesa. Ou melhor, literatura específica brasileira. Temos aqui uma poesia simbolista, sim? Observem aqui ao lado que eu coloquei a questão da figura de linguagem que mistura os sentidos, a sinestesia muito presente nos símbolos, na questão simbólica, que foge da realidade, que é simbolista. Aqui temos Violões que Choram, de João Cruz e Souza. Percebam, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos ventos, vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Tudo nas cordas do violão ecoa e vibra, como se acontece no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sobre a febril agitação de um pulso. Percebam a simbologia, a leveza das palavras, mas são palavras pensadas, estruturadas e versadas para que você sinta o som. O V é a melodia do violão e o vento. Entendam que são violões que choram. Há toda uma questão simbólica. Já não é mais o parnasianismo realista, e sim o simbolismo com toda a sua simbologia. O que nós podemos perceber aí é essa visão. Só um momento, por gentileza. Vocês veem, nesse momento, acompanham a leitura? Deixa eu voltar aqui, gente. Essa é a nossa leitura. Agora sim. Ai, perdão. Perdemos o melhor do melhor do melhor, que é a leitura. Perdão, gente. Ó, então eu vou dar uma recapitulada para a gente não se perder, tá? Começo da aula. Simbolismo. Simples assim. Passamos pelo realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que foram períodos em que a realidade foi abordada. Agora, então, no simbolismo, as poesias e as obras, elas são simbólicas, elas se voltam para as figuras de linguagem, para representações, para questões místicas, transcendentais, a fala da vida, a fala da morte, a musicalidade, as repetições são os marcos dessa poesia simbolista, tá? Representada principalmente por autores aí como Cruz e Souza e Afonso de Guimarães, certo? A partir daí, vamos a uma releitura sim, por que não? Violões que Choram, de Cruz e Souza. É importante a leitura, porque na prova vocês farão a leitura dessas questões, sim? Então vejamos aqui a poesia. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs, vulcanizadas. Tudo nas cordas do violão ecoa, e vibra, e se entorce no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa, sob a febril agitação de um pulso. Para quem só ouviu, percebeu a sinestesia,
o som do violão, do vento, das vozes que voam ao vento. A repetição do V dessa consoante é proposital. O poeta pensou não só no que você vai ver, ele vai pensar também no que você vai ouvir, tal como uma música, fala perfeita. A sinestesia, ela vai misturar os sentidos. O que você vê na leitura, o que você ouve e o que você sente. Percebam que as vozes são veludadas e o veludo está no toque. Então eu tenho aí a questão do que eu vejo ao ler, do que eu ouço da poesia, e como se eu tocasse essa poesia, como quem toca um instrumento, como quem toca o violão. Então essa é a beleza da poesia simbolista, são símbolos que você vai percebendo a cada leitura. Em uma primeira leitura, uma primeira impressão, e uma segunda leitura, uma nova impressão. E essas emoções, elas vão se somando. E aí você sente a beleza. E quando você lê novamente, você percebe como se o som do violão, o vento que voa, que sopra, e as vozes veludadas e a volúpia. Essa é a beleza da poesia simbolista. Tá? É a delicadeza de cada símbolo, da escolha de cada palavra, tal como uma música, uma poesia repleta de sentimentos, repleta de símbolos, repletas de visões que o poeta quer passar para o seu leitor. Sim? Então, essa é a melhor forma de se identificar uma obra simbolista. Ela tem aí ocultos símbolos por entre os diversos sentidos quando feita a leitura. E até foi interessante a gente primeiro ouvir para depois observar a poesia. Então, pegar esses detalhes, esses nuances simbólicos. Passaremos então para o nosso próximo período. Mas antes, e não menos importante, de entrarmos no pré-modernismo e no modernismo, é importante nós entendermos de onde veio todo esse pensamento moderno. Alguém veio à frente. E esses pensadores que vieram à frente do modernismo foram chamados dos pensadores de vanguarda. Vanguarda, aquele que vem à frente do seu tempo. Muito antes do modernismo se estabelecer no Brasil, estudaremos aí em 1922, na Semana de Arte Moderna, um movimento prévio, uma inquietação, já acontecia na Europa. Ainda não era o modernismo, mas já era uma prévia, já era uma vanguarda. Então, é importante nós darmos esse tempo na literatura brasileira e nos voltarmos para o que acontecia na Europa, que influenciou diretamente a nossa literatura, sim? Então, quando nós falamos de vanguardas, vanguardas artísticas europeias, não falamos de literatura brasileira, e sim de um movimento que inspirou a literatura brasileira. É importante termos isso claro em nossa mente. Então, o que foram as vanguardas? Foi todo esse movimento criado e recriado na pintura, nas artes plásticas como um todo e também na literatura na Europa, a partir de questões com marcos. Vamos pensar, então, no expressionismo, que até hoje a gente tem como base. O expressionismo, ele foi um período em que as formas, elas foram observadas a partir das expressões de uma aproximação. Isso ficava muito nítido quando a gente observava os quadros. Quando se olha de perto, se percebe o que realmente está acontecendo. E o modernismo busca olhar de perto a realidade brasileira. Até então, falamos do expressionismo europeu. O futurismo, ele tinha como base de pensamento ideias futurísticas, planos de futuro, de novos tempos, de novas ideologias. O surrealismo, ele tinha como base a fuga da realidade, de um mundo em meio ao caos, onde era possível buscar novas perspectivas, essa ideia de um novo mundo, da tecnologia e de sonhos e desvaneios e de fugas da realidade, também presentes na vanguarda artística europeia. Na sequência, o cubismo,
onde novas formas se misturavam e se recriavam em novas cores. Nós temos aí o exemplo na pintura, que é Picasso, sim, que foi um dos grandes difundores dessa ideia cubista, onde novas formas poderiam surgir e se libertar das formas clássicas, o que também aconteceu na literatura. E o dadaísmo. Por que dadaísmo? A arte da anti-arte, contrariando todos os clássicos e todas as definições, o dadaísmo trazia consigo a revolução e a liberdade plena, fazendo de tudo o que é arte, arte, desde que o artista assim quisesse. Então, o que a gente tem que pensar? O movimento das vanguardas artísticas europeias, sendo eles, recapitulando, o expressionismo, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo e o expressionismo, eles carregam consigo concepções que foram estudadas, admiradas e adaptadas, de certa forma, para o modernismo que se desenvolveu na literatura brasileira. Contudo, não era uma imitação, e sim uma observação para que a nossa literatura fosse criada. A literatura brasileira moderna, no modernismo, é genuinamente brasileira. Foi dada na Semana de Arte Moderna e foi difundida com base em todo o contexto do Brasil. Nós vamos chegar lá, mas é importante entender. Durante o período do simbolismo e do modernismo, essa lacuna de tempo foi preenchida pelos estudos das vanguardas artísticas europeias na Europa e no Brasil, o que nós chamamos de movimento pré-modernista, que, como o próprio nome explica, é o movimento que antecedeu o período modernista. Então, o que eu entendo por pré-modernismo? Entendemos aí de 1902 a 1922. Exatamente 1922, porque foi quando a Semana de Arte Moderna começou e aconteceu aí essa semana no Brasil. Tá? Então, o que foi o pré-modernismo? Contextualizando a questão histórica, o mundo passava por guerras. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, posteriormente a Segunda Guerra Mundial, o caos, a fome, a miséria, os conflitos, a falta de liberdade. Era necessário uma forma, uma veia, uma fuga de manifestação. E a literatura, a música, muitas vezes desempenhava esse papel. Tá? Não só no campo literário, no campo artístico, mas ganhava as ruas com manifestos, com protestos, com conflitos, com guerras, com greves. Todo um movimento sociocultural, ele era apoiado no que acontecia na história, né? O que as pessoas almejavam, elas precisavam se manifestar, se protestar, de alguma forma. Tá? Então, a literatura sempre foi um caminho, sempre nem sempre, né? Muitas vezes vedado. Mas a partir do momento que se ganhava espaço, aí no final do século XIX, a gente tem essa ruptura com essa necessidade de seguir exatamente a forma, de falar como todo mundo falava. E a gente passa a ter uma literatura brasileira novamente voltada para o Brasil e para a nossa realidade. Porque o povo brasileiro sofria, o povo brasileiro se via já muito complexo em meio a tudo que a gente observou nos períodos anteriores. A vinda da coroa portuguesa lá no romantismo, depois a vinda das outras imigrações, depois todo o processo de agricultura, de café com leite, de república. Enfim, são várias questões sociais que se misturam e acabam por no início de 1900 e daí em diante, entre 1900 e o ano 2000, o Brasil mudou muito, muito, muito na questão histórica. E a literatura, ela vai acompanhando século XVIII, século XIX, século XX, grandes mudanças na nossa sociedade, na nossa estrutura. Então, o pré-modernismo, ele pega bastante dessa questão das revoltas, das greves, de todas essas questões socioculturais e políticas.
E como é que a gente observa isso? Em obras como Os Sertões, tá? Esse clássico de Euclides da Cunha, que vai falar da Guerra de Canudos. E o que, que a gente entende como guerra? Entendemos como guerra um conflito que seja uma guerra fria, né? Aí em tratados, ou uma guerra, um conflito armado entre dois grupos por questões políticas, sociais, enfim, várias questões que envolvem território. Porém, o que nós tivemos na Guerra de Canudos foi um grupo armado de camponeses, de pessoas que trabalham dessa forma, não profissional, vamos dizer assim, não militares, chamados de jagunços nessa obra, e grupos armados pertencentes aí, oficialmente, né, ao poder militar brasileiro na época. Então, tudo isso que aconteceu em Canudos foi narrado por Euclides da Cunha, na época, então, um repórter que participou da cobertura diretamente no local. Então, trata-se de uma narrativa literária baseada em fatos reais a partir da visão de um jornalista. Sim, então, como jornalista, Euclides da Cunha fez esses registros e a partir daí ele escreveu essa obra, um clássico que nos fala muito além do conflito, mas do local. Nos retrata também o povo nordestino, o povo que ele viu, a situação que ele viu. Então, essa obra, em vários momentos, ela nos traz um retrato da realidade, já não mais do realismo, mas sim de um período à frente chamado pré-modernismo. É importante a gente separar sempre pela época, pelo contexto, sim? Vamos à leitura aí, novamente, a literatura pela literatura, melhor forma de entendimento da obra Os Sertões, escrita em 1902, tá? Ou melhor, publicada, porque ela foi escrita em partes e depois ela foi publicada nesse ano. Tá? Essa obra ela conta com 3 partes principais. A primeira delas é a descrição da terra, a segunda parte, a descrição do homem, do sertanejo, e a terceira parte, a descrição da luta. Sim? Vamos então à primeira parte. E o sertão é um vale fértil, é um pomar vastíssimo, sem dono. Depois tudo isso se acaba, voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiadora, o empedramento do solo, a nudez da flora. E nas ocasiões em que os estios se ligam, sem a intermitência das chuvas, o espasmo assombrador da seca. Percebam que é do Brasil que se fala, o Brasil da seca, o Brasil de quem sofria em meio àquela localidade. Então, é uma descrição baseada em fatos reais, realizada por Euclides da Cunha. Não só geográfica, a observação social. Tá? E quem eram aqueles homens? E quem era o sertanejo que ele viu naquele Nordeste? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o ractismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Percebam como ele descreve o sertanejo? Que, embora não pareça, são homens fortes, mas castigados por toda aquela situação. Tá? A fala leva cunhos formais, científicos, na descrição tanto do espaço como das pessoas. E até mesmo quando nós chegamos agora na terceira parte, nós vamos perceber aí o peso da escrita do autor, quando ele retrata a luta, tendo em vista que ele seguia a visão de alguém do lado dos militares. Ele não estava em meio aos jagunços e tampouco à população de Canudos. Ele foi como representante para fazer a cobertura do jornal. Então, sua visão aqui, esse relato, é de quem observava o conflito do lado de fora, como um descritor, um cientista que fazia esse estudo. Sim?
A luta. Concluídas as pesquisas nos arredores e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos, decapitaram-nos, queimaram os corpos. Tá? Toda essa descrição de guerra, em vários momentos, sangrenta, uma chacina, podemos assim dizer, porque diversos grupos com poder militar de fogo invadiram aquele local, no qual grande parte da população foi aí dizimada. População essa reunida por um líder chamado Antônio Conselheiro, a fim de confraternizar, de criar uma comunidade politicamente organizada, com regras e com convívios e com trabalhos, tá? No qual, obviamente, incomodou o poder militar, que não podia perder aquela terra e nem o comando daquela população. Então, trata-se da história do Brasil, retratada a partir do olhar literário de Euclides da Cunha. Uma escrita muito importante para a nossa cultura e para que nós possamos entender o viés determinista, como eram vistas aquelas pessoas e como eram vistos esses conflitos que aconteceram durante esse período da nossa história, que foi retratado aí no pré-modernismo. Sim, a importância do pré-modernismo e desses vários autores foi justamente para abrir caminho para novos pensamentos, novas ideias, voltando aqui um slide, inspirados lá na Europa, nas vanguardas europeias, iniciados no pré-modernismo, mas que se consolidaram com a chegada do modernismo em si. O modernismo foi a primeira escola literária, que nós podemos chamar assim, que tem data e local certo. Como nós podemos marcar aí o início do modernismo, tá? O modernismo se deu na semana de 1922, em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Então, foi um período literário que, diferente dos demais que ocorreu, aconteceu exatamente em fevereiro de 1922. Sim, nós temos aqui a data que eu compartilho com vocês, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. Diversos artistas, entre músicos, pintores, escultores e escritores, no caso a nossa pauta aqui, literatura brasileira, se reuniram e fizeram aí um grande evento para divulgar obras que eles já vinham produzindo, sim, e a partir daí dar início a uma reviravolta na literatura da língua brasileira, em língua portuguesa, no caso, agora não mais inspirada apenas no que acontecia na Europa, mas em um processo que rompia com as tradições europeias, a fim de criar uma literatura brasileira, brasileiríssima, genuína, tá? Com uma postura única, experimentalista, nacionalista, agora fragmentada dentro das várias regiões brasileiras, eram vários Brasis dentro de um Brasil, na liberdade de criação, na liberdade formal, em vários temas que iam do amor à política, ao sofrimento, à alegria, ao humor. Tá? Então, a grande dificuldade neste momento é se entender que até aqui tudo caminhava com o tempo. Eu tenho quentismo, obras quentistas, barroco, obras com características barrocas, arcadismo, obras arcades. Depois eu tenho o romantismo, obras românticas, o realismo, obras embasadas na realidade, o naturalismo, a realidade levada ao extremo, o parnasianismo, a poesia realista. O simbolismo, levantamentos simbólicos, questões musicais voltadas à representatividade. As vanguardas artísticas europeias têm, então,
o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o futurismo. Pré-modernismo, a gente já começa a ter uma questão diferente, porque são diferentes nuances dependendo do autor. E quando chega no modernismo, são tantos autores e tantas obras com tanta liberdade de criação que não tem uma característica física que você pode considerar como fixa em todas as obras. A partir do modernismo, você tem que observar as fases e os autores, tá? Daí a necessidade de uma segunda aula praticamente só para o modernismo. O modernismo, ele rompe com as tradições, sim? Então, tudo que a gente conhecia, olha, o autor romântico escrevia embasado em uma idealização. O autor realista escrevia com base na realidade. O autor simbolista escrevia dentro de uma visão simbólica. E o autor moderno? Ele é livre. O autor moderno pode ser romântico, dentro de uma linha, pode ser realista, pode ser simbólico, pode ter aspectos regionalistas, góticos, nacionalistas. Então, em cada fase do romantismo, a gente tem aí características comuns. Já no modernismo, cada autor de cada região é livre para manter a sua linha de escrita. E essa é a grande questão do modernismo, é a liberdade, tá? É a liberdade que crescia dentro dessa visão do mundo. Se a gente pensar de ruptura, é uma geração heróica, porque eles rompem com a obrigatoriedade de se manter a forma. O que essa primeira fase, esses primeiros autores que vieram, eles buscam justamente trazer um movimento revolucionário, tanto que é chamado de ruptura ou de heróico. Tá? Então, onde vive essa revolução? Justamente na liberdade, rompendo com as estruturas do passado, rompendo com aquela obrigação formal da palavra complexa, rebuscada, que a gente viu, por exemplo, lá no Barroco. O autor moderno é livre, livre da pontuação, da acentuação, do verso, da rima. Tá? Ele é livre. Ele é livre para ser exagerado quando ele quer e leve quando ele quer. Ele é revolucionário. Essas são as principais características do nosso modernismo e aí a sua importância. Temos aqui a indicação dos 5 autores que deram esse pontapé inicial, melhor dizendo, 5 artistas, porque nós temos Anita Malfatti, que era pintora, e Tarsila do Amaral. E os escritores aí presentes, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti del Pitta. Sim? E as revistas, que eram os canais de divulgação do modernismo. Um adendo. Temos que observar que o foco do modernismo era a liberdade e o retrato do povo brasileiro. Contudo, ao menos nesse primeiro momento, o povo era representado por autores que tinham muito conhecimento, com artistas renomados, que faziam viagens internacionais e que se inspiraram lá nas vanguardas artísticas europeias para criar suas obras e lançar aí suas revistas, tá? Temos aqui exemplos como uma revista de antropofagia. Meus alunos sempre me perguntam, mas o que é antropofagia? A antropofagia é, vamos dizer assim, uma espécie de canibalismo em que você come, devora, e a partir daí você toma isso para si. Essa ideia antropofágica do homem que comia o homem, aqui ela está descrita como o homem que comia a cultura europeia, comia, entende-se, estudava, buscava, tinha sua leitura e transformava em arte brasileira. Entendam, o modernismo quer criar no Brasil a arte brasileira.
representada pelo Brasil, autores brasileiros, cores brasileiras, regiões brasileiras, população brasileira. Tarsila do Amaral é um dos melhores exemplos na pintura. Quando você observa Tarsila e sua obra, você vê o povo brasileiro, o interior do Brasil, as fábricas, os operários, as crianças, tudo isso devidamente representado em obras brasileiras, com descrições brasileiras. Esse era o ponto central nacionalista que eles queriam criar, principalmente nessa primeira fase, onde nós temos aí Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Graça Aranha e Alcântara Machado como algumas das representações do nosso foco, que é a literatura brasileira, sim? Novamente, a literatura pela literatura. Melhor forma de entendimento são leituras simples, mas que deixam claro esse viés da primeira fase do modernismo no Brasil. Primeiro, a poesia Pronominais, de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Tá? Essa é a fala do brasileiro, livre. Não é essa a ideia que acabei de trazer para vocês do modernismo? A liberdade de escrita, assim como a liberdade de fala, a fala do povo, a fala do brasileiro, não uma imitação da fala do europeu. Como é que o brasileiro fala? Como é que o brasileiro pede um cigarro? É assim. Então, é esse tipo de representação que a gente vai achar na primeira fase. Tá? Da mesma forma, a gente tem aqui, vimos uma poesia curta, simples. Observem, sem muito rebuscamento, não tem verso, a ideia de métrica também. É a poesia pela poesia, é a criação simples, é a criação livre, é como o autor quis criar. Temos aqui uma segunda obra, agora em prosa, um livro, tá? Amo a literatura pela literatura. Estou com todos os meus filhinhos aqui, de literatura, de literatura, de literatura, de literatura, onde está o meu Macunaíma, um clássico de Mário de Andrade, que representa tudo isso que a primeira fase do modernismo quis trazer, a representação do povo brasileiro, que começa já com uma descrição do próprio Macunaíma, que é a representação do nosso povo. Tá? Então, a partir daí, a gente vai fazer essa leitura, observando a riqueza de detalhes que a gente tem nessa leitura do Macunaíma. Tá? Vocês já ouviram falar de Macunaíma? Tem um filme também, gente, assistam. É uma leitura complexa, mas que retrata muito bem tudo isso que eu quero dizer dessa primeira fase. Vamos lá. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. No fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, um herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo da uraricoeira, que a Índia Capanhumas pariu uma criança feia. Já na meninice, fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. E se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça. E assim vai o livro todo, em todos os momentos. Ai, que preguiça. Então, Macunaíma tem essa representação da forma com que se via o brasileiro malandro, o brasileiro preguiçoso. E percebam, um brasileiro negro, filho de um indígena, que no decorrer da história passa por um encanto e fica branco. Vocês veem todo o ar de mistério, de lenda, de Brasil, de povo, de cultura, do brasileiro.
da pele do brasileiro, da cultura do brasileiro, da miscigenação do brasileiro. É tudo isso que o modernismo quer trazer. Então, Macunaíma é um marco na literatura brasileira, a partir desse primeiro momento, dessa primeira fase do modernismo no Brasil, porque ele é um símbolo do que essa primeira fase de ruptura queria trazer. Um livro que falasse do Brasil, de brasileiro, do jeito que o brasileiro fala, trazendo toda essa cultura que nós tínhamos aí e que nós temos ainda, a valorização do nosso povo, tá? Mesmo que muitas vezes de uma forma que para nós, principalmente na nossa visão hoje, é um tanto quanto racista, determinista, que realmente divide mesmo essa ideia de, pensem, uma indígena que teve um filho negro, preto e feio. Observem que as marcas são propositais, mas que um dia ele tem a sorte aí de passar por um encanto e se tornar um homem branco, também representando toda essa miscigenação que vem carregada de preconceito e de racismo e de uma visão da criação do nosso povo mesmo. Tá? A matriarca é indígena, o povo negro, preto, representado por Macunaíma, mas que só ganha notoriedade quando ele se torna branco. Então fica aí a reflexão desse livro, dessa escrita. É o Brasil dos brasileiros, não só com as coisas boas, mas com os aspectos também ruins sendo apontados assim. Eu digo ruins porque ele é carregado de crítica. Fica, então, a leitura para que nós, os leitores, possamos parar e fazer nossas reflexões. Sim? Voltando e recapitulando. Modernismo dividido aí em 3 fases. A primeira fase de ruptura, fase heróica, que veio depois da Semana de Arte Moderna, que aconteceu aí em fevereiro de 1922 e se estendeu até 1929. Essa foi a primeira fase, sim? Passado esse tempo, esses autores e outros autores foram percebendo novas nuances, o mundo mudava, e a partir daí você tem o início da segunda fase, em 1930, até 1945 aproximadamente, a chamada fase de consolidação. O modernismo começou em 1922. Durante esses anos, foi se consolidando, os escritores foram se firmando, divulgando suas obras, e já consolidados, iniciou-se então uma segunda fase mais madura, em que predomina uma prosa mais focada na realidade da época, no contemporâneo, mais reflexiva, com conceitos mais espirituais, mais sociais, mais sociopolíticos, não retratando só de uma forma geral, mas retratando especificamente determinadas regiões, mantendo a liberdade formal, mas dentro de uma perspectiva mais realista. Macunaíma, como nós podemos perceber, ele traz questões muito simbólicas, surreais, uma representação simbólica na primeira fase. Livre para imaginar, livre para criar, livre para escrita, para usar gírias, até palavrões. Sim, e por que não? Se o povo brasileiro fala palavrão, no modernismo você vai ver palavrões e gírias e formas diferenciadas, principalmente na primeira fase, que quer chocar, que é a ruptura. A segunda fase, ela já é mais contida dentro de uma perspectiva mais realista, mais local, tá? Dependendo do local, porque a gente tem aí o Brasil todo modernista, com autores que representam. Então, a gente tem aí um momento de várias mudanças, mas de muita pressão, de ditadura, de depressão, vindo de guerras. Então, o que acontece? Qual é a realidade? É uma realidade de fome, de miséria, de seca, de conflito, como a gente viu antes no pré-modernismo. E tudo isso, todo esse pensamento, essa influência que a gente vê aí no realismo, esse pessimismo,
que se volta, como lá no romantismo, no chamado mal do século, a gente percebe nas obras, que são obras que retratam um Brasil com mazelas de fome, de tristeza, de problemas, de diversos problemas que passam a ser novamente expostos a partir da literatura, trazendo esse olhar agora com um pouco mais de liberdade, uma liberdade ainda contida, porque ela ainda não era plena. Era necessário falar das coisas, mas de uma forma, muitas vezes, sucinta, até porque nós tínhamos um período com censura. Então, vamos observar agora duas leituras, uma da Cecília Meirelles e outra de Carlos Drummond de Andrade, sim? Na poesia, Retrato, Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não por essa mudança tão simples, tão seca, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Perceberam o pessimismo? Nós podemos perceber também nessa segunda obra, No Meio do Caminho, um clássico, vamos dizer assim, de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Olha a repetição, como ela soa pesada. E quantas vezes nós pronunciarmos no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, da vida de minhas retinas tão fatigadas. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Percebam a repetição dos versos e a ideia de pedra, que poderia ser qualquer coisa, uma simples pedra no meio do caminho, ou as diversidades, os problemas das nossas vidas, os problemas vistos na época e representados aí pelo autor, quebrando totalmente a estética anterior. Por quê? Rimas, por que rimas? Métrica, por que métrica? Palavras bonitas, palavras amorosas, como a gente via lá na poesia romântica. Estamos falando de liberdade. O modernismo é liberdade. Ele quer falar de pedra? Deixa ele falar de pedra. Assim como autores falaram de notícias nos jornais, como autores falaram de flores, do vento, do amor, da tristeza, da política, do cigarro. A liberdade é a grande marca do modernismo. Diferentes épocas, passadas as fases, diferentes autores. É necessário conhecer autor por autor, mas entender a importância desse marco de liberdade para a época. Porque era o que todo mundo queria, liberdade. Então, nós temos aí diversas obras e diversos autores. Não vai ser possível nós fazermos a leitura de todos nesse momento, mas apenas citá-los por serem importantes, tá? Graciliano Ramos, José Lins do... as obras. Graciliano Ramos, Vidas Secas. José Lins do Rego, Fogo Morto. Raquel de Queiroz, o 15. Aí nós temos aí tanto Vida Seca como as obras de José Lins do Rego, Fogo Morto e Menino de Engenho, que não estão aqui, mas é outra obra desse autor. E o 15 falam da seca do Nordeste. Vocês recordam que eu falei do Brasil sendo retratado no modernismo? O retrato do Nordeste brasileiro. Jorge Amado também falando da Bahia, Capitães da Areia, Gabriela, há diversas obras aí conhecidas. Érico Veríssimo representando o Sul, Olhai os Lírios do Campo e outras obras. Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, que li há pouco, Vinícius de Moraes, representando aí principalmente o Rio de Janeiro, Murilo Mendes e Jorge Lima, alguns dos autores importantes nesse período. Mais uma leitura complementar, agora então de uma prosa,
de vidas secas. Lembrem-se desse marco da segunda fase, o pessimismo, porque o mundo estava envolto em problemas sociais. No caso do Brasil, porque a literatura modernista busca como foco a realidade, o cenário atual contemporâneo brasileiro se volta aí para o Nordeste, para a seca e para os conflitos do Nordeste. Tá? Como o próprio nome já diz, vidas secas não fala só do Nordeste, da seca do solo, fala da seca da vida. É um dos livros mais tristes, de certa forma, que eu já li, aí entra a catarse. Não tem como não se emocionar ao ver vidas secas e pensar que é literatura, mas é realidade. Em algum momento foi baseado na realidade. Então, entendendo dessa forma, a gente vê a delicadeza que o autor teve de nos chocar, mas a partir da arte, a partir de falas, de vidas, de pessoas, de retirantes nordestinos, de uma família em específico que busca melhores condições de vida em meio a toda essa tristeza do árido do sertão. Vamos à leitura, sim? Só um momento que essa eu preciso ler aqui em mãos, para eu fazer aqui algumas observações, tá? O tempo todo aqui com as minhas observações, isso é importante. Vamos lá. Trecho da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Arrastam-se para lá, devagar, sem a Vitória e o filho mais novo, escanchado no quarto e no baú de folha da cabeça. Fabiano, que era o pai, sombrio, cambaio, o aió tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra, baleia, iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar e sentou-se no chão. Percebam aí a descrição da família. Sinhá Vitória é a mãe, Fabiano é o pai, a baleia é o cachorro. E as crianças? Elas não têm nome. Durante toda a obra, elas representam o sentimento e a fragilidade e a humilhação e a tristeza e os maus tratos de todas as crianças que não se sabia nem se criariam ali. Então, eles são chamados durante toda a obra de um menino mais novo e um menino mais velho, representando toda essa tristeza da criança em meio a toda essa dificuldade do sofrimento da mãe, do sofrimento do pai, na fuga dessa seca, na busca por uma melhor condição de vida diante de toda a exploração e da humilhação vivida. Então, Vidas Secas, a gente percebe também um clássico fundamental para o nosso entendimento do que aconteceu, o que acontecia lá no sertão, no interior, chegar para o resto do Brasil, para que nós possamos ainda hoje saber e ter esse movimento de empatia para como que essas pessoas sofreram e ainda sofrem em determinadas regiões do Brasil. Então, novamente, é a literatura como fonte de conhecimento. É o Brasil, é o brasileiro retratando a vida do brasileiro, como tudo acontecia a partir de uma viés literária, com a escolha da palavra certa. Cada palavra foi pensada, cada personagem foi pensado. Percebam, por exemplo, a baleia. E o que tinha de uma baleia? Um animal em meio à seca de uma família que passava fome. O que sobrava para a baleia? Os restos, uma vida triste, mas nome ela tinha. Então, é uma obra fantástica, é uma leitura reflexiva. Todas as pessoas, em algum momento da vida, necessitam ler Vidas Secas, até mesmo para valorizar as nossas vidas. O que a gente tem?
E o que essas pessoas tinham? Eles não tinham a dignidade, eles não tinham a casa, eles não tinham o trabalho, eles não tinham o alimento, eles só tinham uns aos outros. Assim, a Vitória, ao Fabiano, ao filho mais velho, ao filho mais novo, à baleia, ao papagaio, ao núcleo que eles tinham aí. E que foi se perdendo e se angustiando e sofrendo e sendo humilhado ao passar da história. Não vou contar o fim, senão eu choro, porque é triste, mas sempre tem um começo, porque o retirante sempre tenta novamente um novo lugar, um novo recomeço, uma nova possibilidade. Ao mesmo tempo que é uma história triste, o ciclo de recomeço, de vida e morte, de vida seca. É seca, mas é vida. É seca, mas tem vida. É seca, mas traz vida. A vida seca que se levava em meio à seca que se tinha. Mas a vida, em alguns momentos, é possível perceber entre toda essa delicadeza, essa escolha das palavras, da construção dos personagens, que mesmo havendo seca, a vida, e esse é o foco do livro, a vida dessa família. Leiam, leiam, é uma obra maravilhosa. Sou suspeita, mas Vidas Secas é tocante, e você lê novamente, você percebe, nossa, como a minha vida é boa diante dessas realidades, de pensar que isso existe e existiu, pessoas humilhadas em meio à fome, à seca, valorização e foco nos estudos por uma vida melhor, senhores. Continuando aqui. Terceira fase do modernismo, que se deu a partir de 1945. Alguns livros, alguns historiadores observam o fim desse período em 1970, como essa referência aqui que busquei. Contudo, alguns autores, eles destacam que o modernismo se estende até os dias de hoje. Por quê? Volto, insisto, a liberdade de criação, de expressão, foi o marco do modernismo no Brasil. Sendo assim, depois do modernismo, nenhum outro período recebeu um outro nome que mudasse completamente essa realidade. Então, se nós pensarmos nos autores contemporâneos que nós temos hoje, nós temos alguns extremamente realistas, outros que seguem uma linha mais romântica, outros que partem para a simbologia e nos parecem mais simbolistas, quando comparado à estética do período, outros que privam a escrita de uma maneira, como eu posso dizer, sem linha, realmente. O mesmo autor, ora romântico, ora realista, ora simbolista, ora dentro de uma linha barroca, por vezes escrevendo por meio de poesias em outras obras, contos, crônicas. Inclusive, agora nós temos também os autores digitais. Então, isso é moderno. O moderno, ele veio com a ruptura dos clássicos, das tradições. O moderno é você ter exatamente essa liberdade de criação no seu tempo, no seu espaço, na sua estrutura e no seu formato. Contudo, nessa terceira fase, eles são tão livres para ter liberdade que eles decidem retornar às tradições. E liberdade é isso, você ser livre para você ser moderno ou para você retomar os clássicos. Então, nessa pauta, os autores da terceira fase do modernismo, eles se voltam, vamos dizer assim, para uma ruptura com a primeira e com a segunda fase, e eles voltam à estética clássica, a escrita de poesias metrificadas, com rimas, versos contados, os chamados sonetos, como eram nos clássicos lá de Camões. Você tem aí Vinícius de Moraes e os seus sonetos. A gente tem aí um abandono dessa liberdade total, da formalidade, eles se voltam para as estruturas mais clássicas,
para um composto de prosas não só regionalistas, mas também urbanas, intimistas, que se voltam para o eu, assim como eram alguns escritores românticos, e as variações linguísticas da metalinguagem, os neologismos, a forma ganha uma nova forma nessa terceira fase, tá? E o que acontecia dentro desse contexto histórico? O que motivou toda essa mudança? O mundo. Encerraram-se as guerras. A Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial. Nós temos aí o fim da Era Vargas, as ideias de liberdade, elas cresciam e elas almejavam por novas escritas. Os países europeus, inclusive, já mantinham uma postura anti-guerra, por mais que nós tivéssemos aí o que a gente conhece hoje como a Guerra Fria, os conflitos armados estavam aí num momento mais calmo, a economia voltou a crescer. Então, o pessimismo da segunda fase do modernismo abriu caminho para uma visão mais otimista, uma nova visão de mundo, tá? De esperança, de possibilidades, que a gente vê aí muito claro em obras como a de Ariano Suassuna, autor de O Alto da Compadecida, que mostra o sofrimento, sim, da mesma forma que se tinha lá em Vidas Secas, mas agora de uma forma animada, humorada, com sonho, com fé, com uma perspectiva de vida diferenciada, não só aquele nordestino que sofre, que chora, que é humilhado, mas aquele nordestino que canta, que dança, que ri, que se apaixona, que ama e que cria e que faz arte, que engana o diabo e que vai ao céu. Então, essa terceira fase, ela é marcada por uma visão mais otimista, por uma visão regionalista, mas que mostra outras possibilidades. Alguns autores mantêm essa visão mais pessimista do segundo? Sim, mas a partir de novos aspectos de criação, como João Cabral de Melo Neto e Morte e Vida Severina. A gente tem também autores como o Bruno Tolentino, Clarice Lispector. Todos sabem que ela não nasceu no Brasil, mas veio criança ainda, então nós a consideramos como, e ela se considera como uma escritora brasileira, sim, Lígia Fagundes Telles. Nós temos aqui outra autora com uma marca muito importante, e Guimarães Rosa. Um adendo que eu não fiz, mas o fato disso nesse momento, vocês perceberam uma mudança dramática no número de mulheres agora representadas? Passamos pelo quentismo, homens, pelo barroco, homens, arcadismo, homens, romantismo, homens, realismo, homens, naturalismo, homens, parnasianismo, homens, em sua maioria, clássicos de autores homens. A partir do momento que se tem uma ideia moderna, lá nas vanguardas artísticas europeias, no pré-modernismo e principalmente no modernismo, a liberdade chega para as mulheres também. A liberdade de criação, a liberdade de expressão muda totalmente esse quadro. Nós passamos a observar sempre autores homens e autoras mulheres representando os seus dilemas, os seus sentimentos, as suas famílias, a sua sociedade. Não que isso não existisse nos períodos anteriores, mas o reconhecimento como sendo um clássico, e principalmente na época em que foi produzido, era prioritário aos homens, pois eram os homens que tinham comando, eram os homens que estudavam, eram os homens que viajavam. As mulheres tinham suas criações muitas vezes diminuídas, mesmo que criações excelentes, pelo simples fato de serem mulheres. Contudo, século XIX, o cenário começa a mudar. Século XX, o cenário muda. E século XXI, estamos nós aqui, belíssimas, sim, autoras, professoras, engenheiras, administradoras, médicos e médicas, sim,
tá? Valorizando o conhecimento humano, que é de homens e de mulheres. Então, é muito importante observar, desde o pré-modernismo, a primeira fase do modernismo, a segunda fase do modernismo e a terceira fase do modernismo, a presença de diversas mulheres representando a sua sociedade, a sua cultura, a sua visão, a sua delicadeza, a sua inteligência, que por vezes foi velada, foi calada e oprimida na história da literatura, não só brasileira, mas da literatura mundial. É importante ressaltar esse aspecto. Somos, sim, presentes e muito importantes em toda essa mudança que veio no modernismo. Somos nós, as mulheres. Sim, observando aqui obras dessa terceira fase que marcaram essa visão de mundo pós-guerra, positiva, uma visão mais de futuro que a gente vê. Poeminha do Contra. Eu amo esse poema do Mar Quintana. Eu tinha até uma camiseta. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Percebam a suavidade, a leveza da poesia, tá? Dificuldade, problemas, dúvidas, tristezas, angústias, pessoas ruins, situações ruins, guerras, fome, conflito, sempre vai existir. Infelizmente, desde que o mundo é mundo, os problemas existem. Agora, para essas pessoas que estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Deixa aí, deixa embora. Eu, passarinho, eu vou voar, eu vou ser leve, eu vou passarinhar. Entenderam a mensagem? Tá? Dificuldades, sempre, todos. Agora, elas passarão e eu passarinho. Essa foi a mensagem do Mário Quintana e, assim, é uma mensagem eterna, é uma poesia para a gente ler todos os dias. Todo dia que você pega uma condição lotada, eles passarão, eu passarinho. Quando você está estudando para a prova e acha difícil, ela passará e eu passarinho. Quando você pega uma pessoa que não te incentiva, que te desmotiva, ela passará e você passarinho. A literatura é uma leitura para a nossa reflexão, para o nosso conhecimento. Então, leia e releia e pense. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Lindo, 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 maravilhoso. Essa é a mensagem da terceira fase, que em muitos momentos ela nos faz pensar que o que o poeta escreve pode servir para mim, pode servir para você que está assistindo essa aula. Tá? São leituras e releituras que a gente faz no decorrer da vida, e daí a importância de se ler períodos e autores e situações diferentes. E vamos lá passarinhar para a próxima leitura. Ainda na terceira fase modernista, mudando um pouco do viés, Morte e Vida Severina. Sim, temos aqui João Cabral de Melo Neto, novamente representando o Nordeste, e todos os severinos, a população brasileira, a população nordestina, em sua morte e sua vida. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesmo a morte severina, que é morte de quem se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20 e de fome um pouco por dia. Percebam o diálogo de morte e vida severina com vidas secas, retratando aí novamente a vida difícil do sertanejo, do sertão, do Nordeste. Porém, no decorrer da poesia, a gente vai perceber as tristezas e as alegrias dessa vida severina, porque não é só morte, é vida e morte severina. Morte e vida severina. Quando você faz diferentes leituras, você pode perceber aí os nuances, porque severinos são todos os nordestinos que nascem, que sofrem, que choram e que vivem, porque é morte e vida severina, mas se vive.
E aí a gente volta. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. As dificuldades existem, porém é necessário seguir em frente, seguir a vida. Essa é a mensagem que nos é deixada em todos os momentos desses períodos literários. Como brasileiros, reconhecer que as tristezas, as mazelas, os problemas existem, mas que é necessário seguir em frente, seguir a vida. Assim como nós temos Clarice Lispector, falando de vida e morte ainda nessa terceira fase, A Hora da Estrela. Clarice Lispector que virou moda durante um bom tempo, tá? Quanto às citações. Contudo, é importante entender o contexto da obra de Clarice. Sim, quando a gente fala de uma obra intimista, eu não falo de um todo, eu falo do eu de uma determinada personagem. No caso de Hora de Estrela, de Macabeia, tá? Uma mulher, também nordestina, descrita por um narrador, uma mulher simples, sem família, que trabalhava em um departamento e que o namorado a troca por uma colega de trabalho. E esse narrador mostra o seu ponto de vista como quem observa essa cena. E essa mulher, como ela se sente, como ela se vê, quais são os seus momentos, como é a sua vida e quando é a hora da estrela. Em qual momento ela consegue, de fato, ser notada, ser observada e ser bela? Fica aí a dica para uma outra leitura. Eu poderia fazer uma leitura nesse momento? Sim, tá? Mas vamos só para esse trecho, para que vocês façam suas leituras em outros momentos aí. A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Eu não sou um intelectual. Escrevo com o corpo. E o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se entrecruzam, desiguais, estalactites, renda, música transfigurada de órgão. Percebam que há toda uma complexidade, uma simbologia de quem escreve algo que vem de dentro. Essa seria a descrição do narrador da obra, que é quem descreve a vida, o sofrimento, as tristezas e as angústias de Macabeia, que é a estrela, a personagem central da obra de Clarice Lispector. Tá? Trata-se, então, de uma obra totalmente diferente do que a gente observou na poesia anterior ou na prosa anterior. O que a gente percebe? A liberdade. Clarice Lispector escrevia de forma intimista. E se eu voltar no regionalismo de João Cabral de Melo Neto, eu vou perceber uma outra forma de escrita. E a forma singela e direta, como escrevia Mário Quintana, uma outra forma de escrita. E se eu pensar em Vinícius de Moraes, e se eu pensar em Ariano Suassuna, que escrevia ali seus autos, uma outra forma de escrita. Isso é o modernismo. O modernismo consiste justamente nessa ideia de liberdade de expressão, de liberdade de criação, de descrição de diferentes realidades. Se você pensar nos escritores do Nordeste, o regionalismo é nordestino. Se você pensar em escritores amazonenses, a descrição é do Amazonas, como Milton Ratum, que é um autor que eu gosto muito, contemporâneo, mas que segue essa linha de escrever sobre o Amazonas. Se nós pensarmos em autores do Rio de Janeiro, a gente tem aí Vinícius de Moraes descrevendo a garota carioca, a garota de Ipanema, esse retrato local, mas sempre representando o Brasil, o brasileiro, a beleza que o Brasil tem. E a partir daí, tá? Não menos importante, muito pelo contrário, eu peguei uma questão que eu tive acesso de uma prova anterior da própria VUNESP sobre literatura para a gente fazer um apanhado e um resumo de todos os períodos. Alguém perguntou no chat quanto aos períodos literários anteriores. Eles estão disponíveis numa aula anterior.
sim, mas agora fazendo a junção. Como é que isso cai na prova? Como é que eu posso resolver as questões de literatura se eu não tenho tempo de fazer todas essas leituras, ou de retomar, ou decorar todas as aulas? Não se trata de decorar nesse momento, mas de tentar ter uma base, tá? Basicamente, o básico, o que todo mundo tem que saber de literatura. Primeiro, colocarem, temos que ter em mente, a literatura é arte, sim, por ser uma arte, ela vem como uma criação, como uma representação, como uma observação, como uma imaginação de algo que pode ser baseado em fatos reais, como a vida do nordestino no sertão, ou mera ficção, em que se criam personagens e situações totalmente ficcionais. Claro isso? Tendo em mente que o tempo passa de forma linear e histórica, a gente tem que pensar a literatura a partir dos tempos. Primeiro período literário da literatura brasileira foi o quinhentismo. Razões óbvias, 1500, quinhentismo. Nós não tínhamos aqui escolas, faculdades, imprensa. Foi uma literatura de informação, uma literatura de cartas, de mapas, de tratados. A carta de Pero Vaz de Caminha é a melhor referência que nós temos da literatura de informação. Ou uma literatura de catequese, porque os jesuítas, quando aqui se instalaram, necessitavam fazer ou catequizar, melhor dizendo, esse povo. Então, a ideia do quinhentismo, 1500. Então, como eu estudo literatura, professora? Marca a época, marca o século, marca o período, e vai caminhando com o tempo. Então, o primeiro período da literatura brasileira foi o quinhentismo, 1500. Ok, fechei aí. 1500, literatura de informação, que eram as cartas, os tratados, os mapas, e literatura de catequização, tá? Que eram os sermões difundidos principalmente pela Companhia de Jesus, pelos padres. Ótimo. Passado 1500, chegamos em 1600. Fomos do quinhentismo para o seiscentismo, também chamado de barroco. Eis que se instala na Europa um movimento de reforma e a contrapartida, a igreja necessitava da contra-reforma. Então, o barroco, o seiscentismo, na literatura brasileira, é um período marcado por contradições. O velho mundo e o novo mundo. Eu vou ao céu ou eu vou ao inferno? A pintura clara tinha um contraste com os traços escuros. O corpo e a alma são presentes nas obras literárias. Lembrando-se da importância da igreja, eu tenho obras como o Sermão do Bom Ladrão. Olha como isso é barroco. Como pode um ladrão ser bom? Sendo colocado aí dentro de uma mesma construção literária. Então, o barroco é marcado pela complexidade, pelo exagero, pela dúvida, por tudo aquilo sobrecarregado que acontecia durante aquele contexto social. Mas o exagero foi tão grande que alguns poetas viram a necessidade de tornar isso mais suave, mais tênue, mais calmo, mais pastoril, se voltar para a natureza, para o campo. Tá? Nós temos aí a ideia do arcadismo. A poesia arcade é marcada pela simplicidade, pela beleza da natureza, por abandonar o que era inútil, o chamado carpe diem. Aproveite a vida, colhe o seu dia, aproveite a natureza, a mulher amada, o seu amor. Tá? Sente-se à beira de um rio, contemple a beleza das nuvens, das flores, pensando nela, quem sabe, talvez. Esquece os problemas vistos lá no barroco. O arcadismo, ele vem para trazer um novo ar, um ar de leveza para a poesia, que muitas vezes critica essa preocupação exagerada do ganho, do capitalismo, desses conflitos que acabam por se esquecer da beleza das coisas.
E é essa ideia que se tem quando a gente começa o estudo do romantismo. A família real chegou aqui no Brasil, sim, a corte portuguesa se instalou e necessitava de uma literatura brasileira. Então, o romantismo, ele nasce com viés nacionalista, de valorização da terra. Ah, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que, que a gente observa? Obras como Iracema, que a gente comentou lá na primeira aula, como o Guarani, com a valorização nacionalista indianista. Então, é no romantismo que se começa a falar do povo brasileiro, das suas origens, das suas matrizes indígenas, e posteriormente, numa segunda fase do mal do século que se instalava, porque não era esse mar de flores, e os poetas se fechavam para o seu egocentrismo, para suas tristezas nessa nova terra, e numa terceira fase, essa sim abolicionista e socialista, que buscava trazer aí a liberdade do povo brasileiro. Então percebam, quinhentismo, 1500, depois seiscentismo, 1600, o barroco, e o tempo vai caminhando com o arcadismo, depois com o romantismo, chegando então no realismo. Se os românticos queriam a ideia de um Brasil amável, amistoso, lindo, a partir de histórias românticas, o realismo vem para se chocar com essas ideias românticas. O realismo vem para mostrar a realidade. Machado de Assis, gente, nossa referência no realismo. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, daquele homem que trai, que mente, que é, de certa forma, cruel, que mata, que é preconceituoso, que maltrata os seus escravizados, que não tem o amor de Deus, ele tem o amor ao dinheiro, ele tem o amor ao que ele acredita ser do seu interesse. Esse é o homem realista. E o naturalismo pega o próprio realismo e leva ao extremo. O homem é visto como um animal, capaz de atrocidades, de coisas absurdas, sim, mediante a todo o meio que ele vive, a toda a influência da sociedade, uma sociedade cercada de miséria, de cortiços e de incestos e de situações de adultério, em que as pessoas simplesmente se procriavam como animais, assim como a gente leu lá no Cortiço, na nossa primeira aula. Passado o naturalismo, nós temos aí uma representação que se voltando no naturalismo, ao adendo. Realismo, naturalismo e parnasianismo fazem parte de um mesmo movimento realista. O que o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que são aí já do século XIX, eles pregavam? Retratar a sociedade como ela era, toda a crueldade, toda a mazela humana, o homem que trai, que mente, que engana, que rouba, que é capaz de qualquer coisa para conseguir vantagem. Então, não confundam. Quando nós falamos da realidade, o realismo ele busca fazer uma crítica social, sociopolítica. Ele vai levantar em forma de crítica questões como a escravidão, como a exploração dos mais pobres, a forma com que os homens tratavam as mulheres, a forma com que as pessoas com deficiência eram tratadas. As obras realistas, a prosa realista, ela busca trazer críticas à realidade, certo? A poesia parnasianista é o retrato da poesia realista. Então, quando a gente fala em parnasianismo, a gente fala em poesia, uma poesia realista, descritiva, que observava as formas. Então, como, por exemplo, os vasos. O vaso grego é uma poesia linda, metrificada, com versos, com rimas, mas que descreve um fato. Um vaso sobre uma mesa. Simples assim, apenas a realidade, como ela era. Então, o realismo é a vida, é uma crítica à vida como ela era. O naturalismo é o próprio realismo levado ao extremo. Esse homem que trai, que mente, que engana, que é dissimulado, que é corrupto, é um animal.
e é assim que ele é visto no naturalismo. E o parnasianismo é a poesia naturalista, poesia realista, mas traduzida de uma forma como um ourives, como quem trabalha com detalhe, cada palavra pensada e rebuscada dentro da realidade, certo? As pessoas, elas se veem mediante a um realismo que choca, que é triste, que é frio. E nesse momento, um novo movimento surge para observar símbolos. Surge, então, o simbolismo. Aí que nós começamos a nossa aula de hoje, essa segunda parte, que é voltado para questões como a morte, como a espiritualidade, a nossa sociedade vista a partir de um viés simbólico. Esse foi o simbolismo. Durante o período simbolista, até chegar a 1922, que é o modernismo, no Brasil, o movimento foi o pré-modernismo, que foi o que veio antes do modernismo, é o óbvio. Modernismo, antes do modernismo, pré-modernismo. E na Europa, nós tínhamos as vanguardas artísticas europeias. O expressionismo, o futurismo, o dadaísmo, o cubismo. Voltando para eu contar 5. O expressionismo, o futurismo, o cubismo, o dadaísmo e o expressionismo. Qual que eu pulei, gente? Vamos voltar lá no slide. A gente não pode pular nenhum. Não pode pular nenhum. Não pode pular nenhum. Volto eu. Meu foco é tanto em literatura brasileira que, para falar de literatura europeia, acabo me confundindo. Para não pular nenhuma, esqueci do surrealismo. Olha, expressionismo, futurismo, surrealismo, o dadaísmo e o cubismo. Agora sim, foram esses movimentos que inspiraram o modernismo no Brasil. Então, a gente não pode esquecer de pegar sempre essa referência quando a gente tem aí. E o mais importante, que é o período em que nos encontramos, desde a Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922, que é o modernismo, sim, no qual se tem uma ruptura com toda essa necessidade estética. O quentismo era de um jeito, o barroco era de outro, o arcadismo era de outro, o romantismo era de outro, o realismo era de outro, o naturalismo era de outra forma e o simbolismo era de outra forma. Chegou no modernismo, o moderno é o libertário. Cada autor agora tem a liberdade de falar da sua região, do seu modo, com as suas palavras, com as suas gírias, com versos ou sem versos, com rimas ou sem rimas, tá? De forma simbólica, de forma realista, de forma romântica. O moderno é justamente a possibilidade de diversas criações, sim? Então, a partir daí, a gente tem uma questão a ser observada, que foi tirada de uma prova da própria Univesp aí de 2001, e agora a gente vai fazer a leitura e observar como é que vocês têm que observar na prova, tá? Observar como tem que observar, olha a redundância. Senhores, então vamos lá. Esse movimento procurou a naturalidade racional. Algumas pessoas aqui no chat falaram, olha, é naturalidade, então é o naturalismo. Vamos terminar de ler a questão. Através da simplicidade estilística e da clareza de ideias. O ideal de seus autores foi realizar a integração entre a literatura, a sociedade e a natureza. O bucolismo, que é essa vida em contato com a natureza, no campo, ajustou-se a essa perspectiva de integração com as imagens tranquilas da contemplação pastoril. Agora vamos voltar ao naturalismo. No naturalismo, o homem era visto como um animal, sim, e não contemplava a natureza e a beleza da natureza como algo distante, certo? Então, aqui a gente vê
que o bucolismo, a vida na natureza, a vida no campo, era valorizada a essa perspectiva de integração, com imagens tranquilas, a contemplação pastoril. Imagina um poeta sentado à beira de um rio, de uma lagoa, em meio ao campo verde, observando as flores e a nuvem que passa, pensando na mulher amada. Essa é a ideia desse período que a gente vai descobrir qual é. E esse ideal de serenidade seria espontâneo e natural. Para esse movimento, segundo o crítico Antônio Cândido, o verdadeiro é natural e o natural é racional, certo? Vamos lá. O mais importante, como é que eu resolvo questões de literatura? Como todas as outras questões de literatura e de interpretação de texto, por eliminação. Você não precisa saber a resposta correta. Fica tranquilo, você não precisa saber todos os períodos literários. Você precisa saber identificar na própria questão qual é a resposta correta. Então, vamos pensar juntos. O barroco. Primeiramente, o barroco foi um período literário carregado de exagero, de dualidade, de dúvida. Era 1600, gente. O Brasil passava aí por um período pós-colônia. Então, a preocupação não era sentar e ficar olhando a natureza e pensar na mulher amada. Era a dúvida, eram os dilemas, era eu vou para o céu, eu vou para o inferno, era reforma e a contra-reforma. Não pode ser o barroco, é impossível ser o barroco. Então, o que a gente faz? Risca aí o barroco. Eu vou pegar o barroco e eu vou marcar, o barroco não pode ser. Tá? Então, dentro desse contexto, risquei o barroco da minha prova. O barroco não é. Risca aí. Não é barroco. Esquece barroco. Já melhorei, já fica mais fácil de achar. Alternativa B, o arcade. O arcade representa o arcadismo. O arcadismo foi o período que veio depois do barroco. Se no barroco todos estavam com dúvidas, tementes a Deus, ao que acontecer nesse novo mundo, nessa nova terra, em meio a tantos dilemas, o poeta Arcade, ele pensa em justamente fugir dessa complexidade. O arcadismo pensem nos arcos, o poeta sobre um arco, contemplando a natureza, pensando na mulher amada e criticando todos aqueles que estavam preocupados com uma vida que não deveria ser a vida racional, porque a vida é para ser vivida, a vida é natural. A beleza do Arcade estava na natureza. Pode ser, então, a questão B? Essa que a gente procura? É essa alternativa? Qual é a regra? Nunca marque uma alternativa antes de ler todas as alternativas. Por enquanto, eu tô com a B. Tem um monte de gente que tá comigo aí na B, certo? Tô com o arcadismo. Próximo, o romantismo, o romântico. O autor romântico, ele tinha toda uma preocupação durante o romantismo com o nacionalismo, com a valorização da terra, com a valorização da pátria, com a descrição do herói nacional, do indígena em obras como Iracema, como o Guarani. Lembra daquela máxima de minha terra tem palmeiras onde canto sabiá? A preocupação do autor romântico era de um amor idealizado, de uma terra idealizada, e não verdadeira, e não racional. A preocupação do romântico era com uma estética romantizada, com uma mulher ideal, com uma paisagem ideal, com a vivência dos seus próprios sentimentos. Então, a partir daí, vamos eliminar o romantismo também. Gente, observem aqui. A naturalidade era racional. O romântico, ele não é racional, ele é passional. Ele ama até a morte, ele ama sem limites, ele enlouquece, ele chora, ele pena, ele sofre demais. Uma boa obra romântica, pensa numa história de amor bonita, é aquela que ele luta, que ele sofre, que ele chora, que ele morre, que ele enlouquece de amor. Isso é romântico. Então, é o ultra romântico, não pode ser o romantismo. Então, nesse momento, nós temos que eliminar o romantismo das nossas possibilidades.
Ó, volta no começo da questão, esse movimento procurou a naturalidade racional. O romântico não é racional, o romântico é subjetivo, ele é passional. Só sabe da dor de amor aquele que ama. Ele não é racional, ele é passional, então não pode ser romântico. Próxima, naturalista. Essa confundiu muita gente, tá? Quando eu falo da naturalidade racional, do bucolismo, da fuga para se observar a natureza, eu tenho aí ainda uma visão bela, uma visão que a gente tem a naturalista, não é bela. Ó, eu vou falar de forma bem clara. No Cortiço, que é uma obra clássica naturalista, as mulheres são colocadas como vacas, como cadelas. E em meio ao cortiço, eles falam que as pessoas têm filhos e vão se procriando, que vão ficando prenhas. Isso não é natural. Tá? Isso é ver o homem de forma zoomorfizada, o homem como um animal, como ele é de verdade. Os animais, eles matam para se alimentar. O homem também. Os animais, eles procriam, eles reproduzem. Os homens também. Então, quando a gente pensa numa obra naturalista, ela é o realismo levado ao extremo. A preocupação não é o belo, é o real. É falar do homem como ele é um animal. Meus alunos sempre questionam a questão de, professor, eu não sou um animal. É sim, você não é nenhum vegetal e nenhum mineral. Se você não é nada disso, você é um animal. É um animal racional, mas é um animal. E é isso que o naturalismo fala. A palavra naturalista, ela vê o homem de forma natural. Qual é o natural humano? Um animal. Nós somos animais. Então, as obras naturalistas colocam o homem numa condição de animal, animalizado, tá? São as vacas, o homem que tem venta, o homem que tem fuça, o homem que tem presas, o homem, a mulher que dança como uma serpente, que se reproduz como uma vaca, o homem que cheira a cavalo. Isso é o naturalista. Ele equipara o homem à sua condição de animal. Não é o belo, é o real da condição social humana que o meio faz com as pessoas. As pessoas, de acordo com o naturalismo, as pessoas são como os animais mesmo, se comportam conforme o meio, conforme a sua natureza. Isso é o naturalismo, a visão naturalista. Então, gente, de uma vez por todas, vamos todos eliminar o naturalismo. Não pode ser naturalismo. E, por último, o simbolismo, que foi um período literário marcado por símbolos, por ideias místicas de vida, de pós-morte, de sonhos, entre a psicanálise na história, aí com novas concepções e novas escritas que envolviam símbolos, musicalidade, rimas que trabalhavam com a nossa mente, com os nossos sentidos, mas não num aspecto bucólico, pastoril, natural, no aspecto simbólico, entendem? Então, sendo assim, volto. Esse movimento não pode ser, de forma alguma, um movimento simbolista. Entenderam a grande questão? Mesmo que você não sabe a resposta correta à primeira vista, elimine todas as possibilidades que você achar. Não, esse eu sei, então eu vou eliminar o que eu sei. Mesmo que eu não sei a resposta correta, a resposta vai surgir, porque ela já está aí. Então, não tenham medo de realizar a prova, não tenham medo de literatura. Todas as respostas estão lá. Vocês têm que manter a calma e tentar lembrar o máximo possível do período. Vamos supor que você lembrou só do barroco e não lembrou do arcadismo? Elimina o barroco. Barroco não é. Você lembrou só do naturalismo, não lembrou do arcadismo? Elimina o naturalismo. Gente, simbolismo é símbolo, não tem nenhum símbolo aí, ele está falando do racional. Elimina. Então, o que a gente tem que fazer nessas questões? Eliminar
eliminar, eliminar e conferir a resposta correta. Estejam tranquilos. Todas as respostas estão nas provas. Todas as questões de português, de matemática, de literatura, a resposta você já tem, só precisa encontrar a resposta correta. E é isso, ficamos aqui, encerramos a nossa aula. Muito obrigada a todos. Peço desculpas por algum equívoco que possa ter aí ocorrido. É muita informação. Para que vocês entendam a complexidade disso, essas são aulas do primeiro ano do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, do terceiro ano do ensino médio, que nós aí compactamos em 4 horas. 2 aulas apenas. Então, foi um esforço e há de ser um esforço. E tenho certeza que todos, apenas por tentarem, já são grandes vencedores. E lembrem-se aí, eles passarão e nós passarinhos, sempre nós passarinhos, sempre nós passarinhos. Nós temos que ser os reais passarinhos das nossas vidas e esquecer aí o que nos atrapalha e buscar sempre uma condição melhor. Sim? E a literatura é um caminho de reflexão, de conhecimento, de visões de mundo, para que nós possamos conseguir o que nós almejamos aí. Certo? Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Nossa, que delícia de aula, Maricelma. Meu Deus do céu, como é gostoso ver uma professora apaixonada, né, gente? Ela fala de um jeito que, se a gente não gosta, a gente passa a gostar, né? A nossa literatura é riquíssima, né? A gente ler obras tão antigas, mas tão atuais, com temas tão importantes, tão pertinentes para o momento, né? Parabéns, Maricelma. Olha, queria agradecer em nome de todos os alunos, em nome de todos os coordenadores da Unipolos, de toda a equipe, em nome dos secretários. Olha, a sua aula foi fabulosa. Em breve, a aula estará no canal, gente. Fiquem, aguardem, tá? E a gente vai, assim que possível, colocar. O material já está no Drive. Eu coloquei aqui, compartilhei com vocês o link. Então, usem e abusem, gente. Se vocês seguirem o conselho da Maricelma, a aula já foi fantástica. E as dicas, então, maravilhosas. Não tem como errar, né, gente? Gente, olha, antes de terminar a aula, queria pedir aí para os coordenadores que estão aqui comigo para compartilhar aqui o link de lista de presença. O feedback de vocês é extremamente importante. É só dessa forma que vocês continuarão recebendo as nossas notificações, tá? Então, antes de sair da aula, vamos aí preencher a lista de presença. Não esqueçam de estar atentos a todos os nossos informes, para que vocês não percam nenhuma situação aí importantíssima, principalmente com relação ao local da prova. Houve algumas questões aqui no chat, os coordenadores já responderam para vocês. Se ainda ficar alguma dúvida, por gentileza, entre em contato com a Unicel, o polo que vocês se inscreveram ou que vocês têm contato, e escrevam para a gente que a gente aí tenta ajudar vocês da melhor forma possível. Maricelma, muito obrigada. Você é fantástica. Muito obrigada pelo seu voluntariado, por compartilhar essa paixão, esse conhecimento fantástico. Olha, só temos a agradecer. Em breve você vai receber aí um mimozinho da Unipolos, em nome de toda a equipe, a Bernadette vai estar te entregando, e nós somos muito gratos a tudo que você compartilhou aqui com a gente hoje. Certo, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar junto e me coloco na situação de vocês. Eu que fui bolsista do ProUni e que lutei muito para conseguir me formar, muito. Foram 3 tentativas na faculdade, gente, até eu conseguir uma bolsa integral. Então, como eu digo sempre, eu me vejo na obrigação e fico muito feliz em colaborar todas as vezes que for possível para que mais pessoas venham a se formar e difundir esse conhecimento. Um agradecimento especial à professora Karen Cristine, uma professora excelente de língua portuguesa, que me cedeu também um material que ela produziu,
sim, vou colocar aqui no chat o nome dela para que vocês pesquisem, que me auxiliou também com os materiais, que é uma soma de conhecimentos, e que nós possamos sempre juntos buscar aí o melhor para todos, e que assim seja.